10h14, estamos de volta com o CBN Campinas e agora a gente está em contato com a professora Débora Jeffrey, da Faculdade de Educação da Unicamp. Bom dia, professora. Obrigada por atender a CBN. Bom dia, agradeço a todos, todas, todes, muito satisfatório estar aqui com vocês dialogando. Professora, nessa semana a gente tem, o Dia da Consciência Negra. Eu queria que a senhora contasse para a gente um pouco por que ainda é importante esse feriado para nos fazer refletir sobre a questão, por exemplo, do racismo estrutural no Brasil. Então, esse feriado, eu acho que não só o feriado, mas a simbologia do Dia da Consciência Negra, do dia 20 de novembro, ela se faz presente, como um processo de reparação histórica, da negação, não só do racismo estrutural, do racismo institucional, mas também por toda a opressão e por toda a desigualdade, não só de tratamento, mas de condição também socioeconômica, e de toda a violência também sofrida pela população negra no Brasil, considerando todo o processo de escravagização, que perdurou ao longo da nossa história. Então, o Dia da Consciência Negra, é fruto de toda uma luta do movimento negro para o reconhecimento dessa data e, ao mesmo tempo, como um dia de mobilização, sensibilização, reparação histórica, e, ao mesmo tempo, de conscientização da população brasileira, da importância da população afro-brasileira na nossa história. Professora Débora, muito bom dia. Como a senhora avalia a atual situação? Como é que está a sociedade brasileira neste momento? Bom dia. Bom, a sociedade brasileira, ela está passando por um processo bastante complexo, Acho que nós temos aí vários os dados oficiais, tanto os dados de violência contra a população negra, toda a identificação do genocídio da população negra, como um instrumento político mesmo de cerceamento, de silenciamento da população negra, que está em curso. Então, acho que os dados que vão sendo apontados em relação à juventude negra que vem sendo morta, aos casos de racismo institucional, aos casos do próprio racismo estrutural, no qual a população negra vive. Então, acho que os dados corroboram isso, principalmente com a pandemia, Então, a população negra é a maior usuária do SUS, foi a população mais atingida também pela própria pandemia, e, consequentemente, nós temos todo um processo de efetivação, com base aí no Estatuto da Igualdade Racial e da Constituição Federal de 1988, fazer valer a garantia de direitos, e da igualdade de direitos destinada à população negra. Então, eu acredito que nós estamos num momento, de contrassenso, em que a gente tem políticas públicas governamentais que, infelizmente, direcionam cerceamento, têm direcionado esse cerceamento da população negra, mas, ao mesmo tempo, o fortalecimento do movimento negro, de coletivos negros, da conscientização de uma juventude que está aí para zelar e fazer valer, de fato, a garantia de direitos. Então, eu avalio que a sociedade brasileira ela ainda está num processo de amadurecimento e de entendimento da importância da questão racial e étnico-racial no Brasil, que ela ainda não é resolvida. Eu acho que faço todos os casos que vem sendo relatado, a própria presença do Supremo Tribunal Federal, que vem se debruçando nessa agenda no sentido de garantir a efetividade de direitos pelo Poder Judiciário, e, por outro lado, também eu acho que todo o aparelhamento do Estado em relação à educação, com a efetividade da Lei 10.639, que torna obrigatória a história da África indígena, e de outros dispositivos legais que precisam, de fato, ser incorporados, não somente ao serviço público, mas também ao entendimento da sociedade brasileira como um todo, que isso não se torne, não tem que se tornar via instrumento de lei, mas um entendimento dessa reparação histórica e a importância da sociedade brasileira para a construção dessa identidade brasileira, nacional,
e por outro lado também, né, eu acho que todo esse combate à discriminação e ao preconceito que a população afro-brasileira vem vivendo isso, né, vivenciando ao longo da história. Professora, falando sobre essa evolução, um dos objetos de estudo da senhora são as ações afirmativas, que no início, as mais comuns, e ainda creio que sejam as mais comuns, são a política de cotas nas universidades. Mas a gente já começa a ver, por exemplo, em alguns casos, né, sistemas de estágio para a população negra, especificamente para a população negra. A senhora acredita que nesse sentido também, né, da reparação histórica e dessas políticas de ação afirmativa, a senhora acredita que a sociedade esteja em algum ponto evoluindo? Sim, ela está evoluindo porque nós temos leis, né, que criam, né, essa condição para a efetividade, né? Então, porque a importância não só do Dia da Consciência Negra, né, e garantir como feriado, de fato, as ações afirmativas por meio, né, de cotas, a garantia, né, da presença negra ou da representatividade nas mídias, né, ou enfim, na imprensa como um todo, enfim, todo esse movimento, ele é muito importante. Eu acho que vem num processo contínuo, mas que também depende de políticas públicas que as efetivem, né? Então, a gente ainda vê uma certa fragilidade nesse movimento todo, que é essa não incorporação, primeiro, acho que do entendimento do que sejam ações afirmativas. Então, ações afirmativas, elas não representam um processo de privilégio, né, para a população negra, mas sim uma condição de garantia de direitos em todas as áreas, né, à população negra, e que isso precisa efetivamente ser incorporado. Então, acredito que há uma evolução nesse sentido pela presença, né, hoje as matrículas, por exemplo, das universidades públicas, né, já constam acima de 50%, né, com a população negra, mas quando nós abrimos esses dados e vamos ver quais são esses cursos, há uma relativa aí, né, desigualdade nessa condição, ou os espaços que a população negra vem ocupando também, né, ainda é bastante incipiente em carreiras tradicionais, em áreas tradicionais, né, e a gente vê, como vocês sempre noticiam, né, casos da negativa de pessoas que se negam, por exemplo, a ser cuidados por médicos negros ou na área de atendimento, na área de serviço. Então, eu acredito que assim, as ações afirmativas, elas estão aí não como um caráter punitivo, mas como um caráter educativo para a sociedade brasileira, mas salvaguardando também todos os direitos. E falando na questão do preconceito, professora Débora, essa atual sociedade brasileira, ela está menos racista ou ela continua da mesma forma? Não, ela continua racista, né? Infelizmente, ela continua racista. Eu acho que o nosso desejo e sonho como um todo, né, com parte da população negra, como professora, como mulher, como integrante dessa sociedade, é que não tenhamos, né, situações como essas. Então, o abuso policial, a violência, né, a violência contra as mulheres negras, enfim, o genocídio da juventude negra, eu acho que são questões que estão aí, estampam e reafirmam, né, de que esse racismo estrutural, institucional, ele perdura, né, que o preconceito e a discriminação perduram, né. Eu acho que o desafio é a gente chegar um dia que, por exemplo, né, eu como mulher negra, enfim, não tenha que ser seguida dentro de um supermercado, dentro de um shopping center por um segurança, ou me sinta, né, a minha individualidade muitas vezes invadida, né? Então, eu acho que as pessoas podem dizer, mas não existe racismo, isso né, é imaginação, isso não é verdade. Então, eu acho que basta estar em um espaço, muitas vezes público, para sentir a opressão, para sentir os olhares, para sentir a perseguição, para sentir o não lugar, né, independente da condição socioeconômica que se tenha, ou até mesmo do nível de escolaridade. Então, a sociedade brasileira, ela ainda continua, há essa luta, e eu acho que há essa necessidade de continuarmos
ainda, né, pautando em ações afirmativas, pautando em campanhas e pautando ainda nessa necessidade do que se chama, né, como essa discriminação positiva. Então, reafirmando o lugar da população negra na sociedade e também, né, acho que sempre reafirmo como uma população de direitos. A Constituição Federal de 1988, ela nos apresenta essa condição, né, a garantia do direito a todos, né, a dignidade humana, ao acesso ao estado de bem-estar social, enfim, a todos esses mecanismos, né. Professora Débora Jeffrey, da Faculdade de Educação da Unicamp, muito obrigado pela gentileza aqui de atender a CBN, mais uma vez aqui conversando com a gente. Muito obrigado, professora, e vamos continuar aqui tentando melhorar a nós mesmos, né, sobre esse assunto, sobre uma coisa tão importante, delicada. A gente está aí trazendo esses relatos nesta Semana da Consciência Negra. Muito obrigado, viu, professora? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço e que possamos, né, nos conscientizar não somente no mês de novembro, né, essa conscientização, ela precisa ser incorporada no nosso dia a dia, né, não só pela luta antirracista, mas também, né, nessa construção de uma sociedade muito melhor. Muito obrigada. Obrigada, professor.